Preocupa muito dentro desses erros, um erro clássico, que é a ausência do dono. O dono, ele... Não é que o olho do dono engorda o gado, mas o olho do Vitória. Nós, em 3 anos, montamos 3.200 cozinhas. Em média, 1.000 cozinhas por ano. E o que é inteligente é uma cozinha onde você pensa em alguns aspectos: sustentabilidade, segurança alimentar, fluxo, a redução de consumos energéticos, são utilidades, menos gás, menos água, menos luz. Que entra na sustentabilidade, né? Isso. Que hoje não, que é um ponto também importante. Né? E esse último ponto aqui, que é o jogo da velocidade, é o jogo da agilidade. Então, quando... Onde o empreendedorismo encontra a inovação e acende a chama de novas oportunidades. Acendeu a chama. Sou Regina Leiras e hoje o episódio Pegando Fogo começa com números que todo empreendedor precisa encarar. Segundo a NR Brasil, o mercado de alimentação fora do lar deve ultrapassar 21 bilhões até o fim de 2025. E apesar desse crescimento impressionante, ainda existe um gargalo silencioso que corrói o lucro de milhares de operações, a cozinha. Relatórios do Sebrae e da Abrazel mostram que cozinhas brasileiras perdem entre 12% e 18% da produção por desperdício. Fluxo mal planejado, retrabalho e lentidão operacional. Nos Estados Unidos, a NRA mostra que 70% dos operadores querem investir em automação, processos e equipamentos inteligentes nos próximos anos. Porque já entenderam que eficiência não começa no salão, mas no backup lá. Gente, como é que fala? Backstage. Enquanto o mundo corre para a automação, padronização e produtividade, muitas cozinhas brasileiras ainda sobrevivem no improviso. É por isso que o episódio de hoje é tão importante. Como montar uma cozinha que produz mais, erra menos e transforma a operação em resultado. Por isso, trouxemos alguém que vive isso todos os dias. Bom, eu sou Luiz Henrique. Hoje o nosso convidado é um amigo aqui, é um cara muito especial, é o Fábio Maicon. Obrigado. Ele é o CEO da FM Kitchens, né, uma empresa especializada em formatação e montagem, né, de cozinhas inteligentes que visa trazer maior eficiência para o restaurante. Então, Fábio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Né? Eu acho que a gente aqui vai falar muito sobre como a gente consegue, de fato, ganhar eficiência na cozinha, trazendo resultado para o lojista, né? Para o dono do restaurante. Né? Isso aí. Fábio, para quem ainda não te conhece, se apresente, fale um pouquinho de quem é o Fábio nesse mundo de cozinhas profissionais. Obrigado pelo convite, Regina. Obrigado, Luiz. Um prazer estar aqui no podcast. Incrível o trabalho e movimento que vocês estão fazendo. Bom, Fábio Maicon, ele é pai, tem 3 filhos, 45 anos de idade, empreendedor serial. Eu venho trabalhando aí no food service basicamente desde os meus 14 anos de idade, quando eu era chapeiro do trailer do meu pai. Nossa, meu pai tinha um trailer... meu pai... Ele literalmente nasceu na cozinha. Eu lembro que o Brasil foi campeão em 94, aquela data marca, gente, eu tinha 14 anos em 94, e ele tinha um trailer. Ele era garçom, tinha um trailer, e eu fazia os mistos quentes num trailer. Então, dali eu comecei minha experiência no food. De fato, passei a trabalhar num restaurante com um pouco mais de presença quando estoquista aos 20 anos de idade. E ali passei 16 anos tendo 5 restaurantes. Até então, depois de 16, montar a FM Kitchens, que é uma empresa de soluções e equipamentos em cozinha, como vocês bem aqui colocaram. Já conheço. E um prazer poder estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Vai ser uma honra poder participar desse debate e dessa plenária aqui. Hoje a gente vai aprender muito, né, sobre cozinha. E não é cozinhar, né? Sobre como que a cozinha pode ser uma cozinha bem estruturada, como que ela pode ser, né, um fator ali preponderante, inclusive até de resultado para um restaurante, né? Com certeza. Aprender a cozinha... bastante. A exemplo do que é o nome do podcast, Pegando Fogo, né? É dentro da cozinha que pega fogo e tanto pro resultado do positivo como pro negativo. É verdade. Depende justamente de como o operador enxerga as coisas, né? Eu costumo dizer que
O empresário brasileiro, o empreendedor brasileiro, ele tem que sempre analisar bem aquilo que vai fazer no momento quando abre e da perpetuidade do negócio. Se ele olhar para CAPEX como despesa, se ele olhar para aporte de investimento como gasto e não tiver os olhos atentos para OPEX, para o custo operacional, para aquilo que é recorrente e mensal, e não entender a proporção de cada gasto, de cada aporte de recurso nessas duas medidas, ele pode ser surpreendido positivamente ou negativamente durante a jornada do negócio dele. Nisso tudo você deve ter o equilíbrio, né, entre CAPEX e OPEX, né? Porque CAPEX, né, galera, é o que se gasta para montar, né, um restaurante, qualquer tipo de negócio. O OPEX é o que você gasta pela manutenção do negócio, né? Então é o que o Michael falou, né? Quando você investe inteligentemente no CAPEX, né, a gente consegue ter um restaurante mais eficiente, que vai nos proporcionar, por vezes, uma economia de energia, uma economia de gás, Exato. uma economia de mão de obra, né? A gente vai poder trabalhar, por exemplo, com uma equipe mais leve, mais alegre, né? A gente tem exemplos na rede, né? Que a gente implantou, por exemplo, uma máquina, a gente estava falando mais cedo, né? Mas sobre máquina de lavar. Uma máquina de lavar louças e, o nosso turnover, por exemplo, acabou na loja. Legal. Porque era um turnover absurdo, porque se tinha muita... Numa praça de alimentação, né? Um grande volume de pratos, era um trabalho danado. Enfim, só de fazer isso, só de fazer um investimento em CAPEX, nosso custo de turnover e retreinamento da equipe diminuiu absurdamente, né? Você falou de um equipamento. Produtividade Você falou de um equipamento, Luiz, que eu particularmente sou muito fã de estudar o processo como ele se dá, né? Um dia eu mapeei, meio que incorporei aquelas empresas de teste, sabe? Em teste AB, em que você consegue mapear um processo como ele é e comparar com outro. Cara, hoje o operador de restaurante, que ainda faz, né, um processo como esse, através de lavagem manual, ele vai lavar ali de 10 a 18 pratos, utilizando 9,5 litros de água, tá? E ele vai utilizar uma quantidade superior a 50 ml de qualquer tipo de detergente. E ele não vai utilizar secante porque não existe, você não pega um secante e coloca num produto para ele poder ficar seco. Quando a gente faz isso de forma mecânica, manual, utilizando um profissional, um colaborador, você tem então no cenário A, tá? 9,5 litros, 10 litros de água para lavar ali a corrente quase que aberta, né? Abre e fecha, 18 pratos, contra os mesmos 18 pratos, utilizando 1,5 litro no máximo, num ciclo de louça menos suja, 45 segundos, um pouco mais suja, 1 minuto, e muito suja, o que é muito suja? Com Nutella, com gordura de rabada, com muita gordura no prato, 1,5 minutos, utilizando 5 ml de detergente e 5 ml de secante. Comparei esses dois números, levei ele para 30 dias. Aí você está falando de 1.000 litros de água contra utilizar 100. É um dos equipamentos que permite um payback mais rápido. E a gente está vivendo um momento de uma transição fruto de toda a informação que chega para a mão de obra de hoje em dia, né? O jovem está se qualificando, quem já está no restaurante já se preparou um pouco mais. E uma das dores, um dos desafios do operador de restaurante é a mão de obra. Com certeza. Cada vez menos você tem pessoas querendo lavar prato. Isso é fato. Cada vez menos você tem profissionais querendo trabalhar ou pelo menos encarar um desafio de trabalhar dentro de um ambiente de uma cozinha. Até culturalmente também o comportamento dentro das próprias residências já mudou, né? As pessoas com essa relação do lavar louça, de fazer muita comida em casa, de sujar muita louça para lavar a louça, a pessoa, ela não quer às vezes nem em casa fazer isso. Então, dificilmente também a pessoa quando vai para a rua vai querer trabalhar fazendo isso. Né? É isso. E aí, com esse desafio, né, da escassez da mão de obra, a tecnologia, uma delas, né, que se aplica nesse caso, ela vem a favorecer muito a vida do operador, do dono do restaurante. Ela, com toda certeza, vem dar um crescimento em termos de operação, de sustentabilidade, quantas coisas mais para o cara que está ali dentro da cozinha. Valeu, tô com frio. E o Fábio, quando a FM Kitchens, né, ela entra num restaurante, ela começa a analisar, né, uma cozinha,
Como é que funciona o processo, né? Eu entendo que seja um processo como se fosse uma consultoria, né, para o restaurante, para montar a sua cozinha de forma mais eficiente. Como é que funciona esse trabalho da FM Kit junto com o dono de restaurante? Muito bom, Luiz. No início, né, por eu ter tido restaurante, estar sentado justamente onde vocês operam uma quantidade relevante de operações, tem operadores para essas unidades. O Grupo Alento tem aí, hoje estamos falando de quantas unidades abertas no Brasil? São 49 no Brasil e 11 já em Portugal. E já 11, exato, 49 e já 11 em Portugal. Isso é um número expressivo de lojas. A gente, quando começou, já começou um pouco com a mente de quem já tinha tido negócio. Então, a empresa ela já nasceu não com aquele afã de querer vender algo, e sim de prestar uma consultoria, de fato, para o operador dono do restaurante, entendendo qual era a dor, entendendo qual era o desafio, e em função dessa dor, apresentando então a solução. Solução, quando eu falo solução, o equipamento, a tecnologia, que melhor se aplicava nesse caso. Com o tempo, Luiz, a empresa completa 4 anos agora, em junho do ano que vem, está com 3 anos e meio, a gente começou a entender que antes da compra vinha a inteligência de projeto. Isso. E aí, ao longo dessa jornada, nasceu uma empresa do grupo, que é já um braço do grupo FMK, que é a Profit Design. Uma empresa, o label dela, inclusive, é esse, né? Porque antes da compra vem a inteligência. É uma empresa que nasceu para redesenhar fluxo, para repensar o processo. Porque outro dia eu estava participando, aprendendo, né? Não como palestrante, mas sentando na cadeira de aluno e vendo um grande amigo que é o Júnior Peto, da John's Burger, comentando que ele, já tendo operação, já vivendo como operador de restaurante, ele tinha um colaborador que estava fritando batata e ele dava 5 passos até pegar a batata no freezer. E voltava para a fritadeira, a batata acabava e dava 5 passos para pegar. Aí ele começou a falar assim, cara, eu não tenho um operador de fritadeira, eu tenho um velocista, ele fica correndo de lá para cá, correndo aqui para lá. Então, a engenharia de cozinha... Foi fluxo de cozinha que não foi pensado. Foi fluxo que não foi pensado. Então, a engenharia de cozinha, ela passa por justamente pensar em cada detalhe, entender que todo esse processo de uma virada para cá, um passo para lá... Nós, assim, Regina e Luiz, a gente vive o campo de batalha. Eu praticamente não fico no meu escritório. Nós, em 3 anos, montamos 3.200 cozinhas. Em média, 1.000 cozinhas por ano. E o que a gente ainda vê por aí é muita melhoria para ser feita. Cozinhas que a fritadeira está do lado do banho-maria e respinga óleo na água. Até pegar um parênteses nisso daí que tem a ver com isso. Porque muita gente acha que... Porque a gente está falando de equipamento, né? E aí você trouxe um outro ponto que eu acho que a gente deve explorar. Porque muita gente acha que cozinha boa, né, é equipamento. Então, o empreendedor ali, ou a pessoa que vai montar um negócio, ela diz, não, ter cozinha boa é ter os melhores equipamentos. E outra coisa na também, prática, né? E eles pensam também que uma cozinha boa, ela tem que ser grande. Isso, e tem que ter um investimento muito alto. Na prática, cozinha pensada para performance. Quem está aí acompanhando a gente hoje, o que é exatamente uma cozinha pensada para performance? Boa pergunta. Uma cozinha pensada para performance é uma cozinha que tem processo e fluxo. É uma cozinha... A definição de cozinha inteligente, ela não necessariamente é uma cozinha que tem o equipamento mais caro. É isso aí. A definição de cozinha inteligente não é a cozinha, com todo respeito às marcas líderes, top of mind, Ferraris e BMWs, não é. Cozinha inteligente é uma cozinha onde você pensa em alguns aspectos: sustentabilidade, segurança alimentar, fluxo, a redução de consumos energéticos, são utilidades, menos gás, menos água, menos luz. Que entra na sustentabilidade, né? Que hoje que é um ponto também importante. Né? E esse último ponto aqui, que é o jogo da velocidade, é o jogo da agilidade. Então, vamos dar aqui um exemplo prático, né, para poder elucidar, porque a maneira com a qual a gente fala às vezes não traz clareza para a nossa audiência. O que é uma cozinha inteligente? Você está numa cozinha em que você tem um freezer com aquela porta cega. Você mapeia que a tua equipe de cozinha abre aquela geladeira 30 vezes durante a operação. Eu comprovo matematicamente que colocar uma geladeira com porta de vidro vai diminuir essas 30 aberturas para 7. Porque às vezes o operador de cozinha, Regina, ele abre
sem saber o que tem dentro. Ah, mas eu coloquei do lado de fora, ele então... esqueceu. Eu coloquei do lado de fora, então, que aquela geladeira é só de batata frita. Só ele fazer isso, ele diminui de 30 para umas 15 abertura. E se ela for porta de vidro, ele chega a 4. Então, a cozinha inteligente, né, ela é pensada de maneira que ela possa proporcionar para o usuário, para o operador de cozinha, todo um fluxo e um raciocínio de maneira eficiente. Vou dar um exemplo. Estratégia, né? O que você falou, a geladeira de batata frita tem que estar minimamente próxima à fritadeira. O que a gente sempre fala quando vai... A gente às vezes recebe um projeto de um arquiteto e também, né, amo os arquitetos, não estou falando mal, por favor. Mas é que são visões e visões, sim, né? Sim. E aí é por isso que a gente pega o projeto, vai discutir, vai alinhar, vai falar com o pessoal de operações, vai discutir aquilo ali do ponto de vista e do olhar, do fluxo e do olhar da organização de dentro da cozinha, da estratégia de dentro da cozinha. Porque eu já vi casos assim, você coloca a geladeira longe da fritadeira, você tem perda de qualidade ou tem cruzamento dentro da cozinha. O funcionário que está ali para fritar a batata, por exemplo, ele está atravessando enquanto o outro está precisando de estar com uma bancada livre, por exemplo, para montar uma salada. Né? Estou exemplificando. Uhum. Então, existem muitas outras coisas ali internamente que comprometem essa qualidade, agilidade. Exato. A cozinha inteligente, ela é a cozinha onde o fator humano predominantemente pensa e a máquina executa. Então, assim, cada dia mais a gente precisa ter máquinas picando e processando cebolas. E cada dia mais a gente precisa ter operadores pensando em de que forma a gente consegue melhorar o sabor, a velocidade e a eficiência do prato, para que a gente consiga ter o pontinho da chapa do Billy the Grill ao ponto perfeito, gostoso, que isso a máquina nunca vai fazer, mas ela com toda certeza, com muita eficiência, vai entregar ali um grelhado mais rápido, ela vai entregar a batatinha frita no tempo adequado que o usuário quer e no final, quem está sentado esperando essa refeição sente. Então, os aspectos de cozinha inteligente passam por aí. Fluxo, um bom projeto de cozinha. E uma coisa que eu defendo também é que essa coisa de que, mas só esse equipamento serve. Presta atenção, é uma mentira que contaram no mercado. Tá? Anotem. Porque só aquele é bom. Não, o que existe é o seguinte: existe o equipamento adequado para a solução e para o desafio que se tem. Às vezes não é o momento, eu digo isso por ter vivido e por montar muita cozinha, um novo operador, um usuário que ainda está passando por um momento de investimento contado, aquele cara que está com aquela grana ali, eu vou montar, até porque a gente está falando não só do universo, não só do ecossistema de franquia, né? Estamos falando do food como um todo. Geral. Não, tá falando no seu caso, food, mas isso, o food service como um todo, o varejo como um todo. Isso. Existem tempos, momentos e movimentos para cada ação que você vai fazer. Se o teu momento é um momento de abertura e você não está extremamente capitalizado, sim, você pode começar com uma fritadeira que ainda não é a melhor do mercado e encontrar eficiência naquilo. Na medida em que você for crescendo, entendendo que você saiu de 70, 80, 100 pedidos para 200 pedidos, é natural que você olhe para o teu negócio e diga assim, poxa, eu mereço, a minha operação merece ter preciso ter uma operação que tenha uma fritadeira melhor. Né? Imagina, você acabou de comentar sobre a lavadora de louça. Quantos anos tem o grupo? Tem 15 anos. 15 anos. Talvez há 15 anos atrás você não tenha começado com isso. Não. E agora... Né? Não. Então isso é importante para que... Eu vou dar um exemplo prático, então, do que a gente está conversando. Um amigo meu tinha um restaurante, Regina, que ele tinha uma casa extremamente boa, saudável e lucrativa. Sobrava R$30 mil no final do mês para ele. Todo mês. Um belo salário para quem tem uma casa sozinha, sobrar 30 mil, né? Um bom resultado. E aí, muito se pregava sobre escalar. Essa palavra parece que virou uma... Vamos escalar, escalonar, todo mundo quer escalar. E aí ele foi lá, no afã de querer escalar, montou mais uma. E ele, ao invés de ter um restaurante que deixava 30, ele passou a ter 3 restaurantes que deixam menos 10. Os 3 juntos. Então, todo esse movimento, essa visão de crescimento, tem que ser muito bem pensado. Muito bem pensado estrategicamente, para que ele possa fazer isso de maneira que, quando ele pensar em dar um próximo passo, ele tenha uma segunda que também deixe 30. E ter uma terceira que também deixe. Não ter 3, onde as 3 consomem 10. Né?
E o Fábio, quando você vai, né, visitar uma operação já em andamento, que já está rodando, né? Quando você chega lá na operação, com essa tua experiência que você traz, né, de cozinha inteligente, de eficiência, né? Que você, chega no restaurante, olha e fala, putz, aqui eu acho que tem um gargalo, aqui eu acho que eu consigo sugerir um equipamento tal. Que é o que você falou, né? Nós, empresários, nós não começamos vendendo 5, 6 mil clientes, atendendo 6 mil clientes no mês. A gente vai começar atendendo 500, 600, né? E aí, conforme vai escalando, conforme a gente vai aumentando venda, é natural que aquela estrutura que a gente montou no início, né, comece a ter gargalos, né? Perfeito. E aí me fala um pouquinho, como é que você quando está visitando esses clientes, né, como é que você monta esse processo para alteração? Porque tem também um trade-off, né, de CAPEX, ganho operacional, né, e retorno do investimento, né? Total, Luiz. Boa. Hoje, inclusive, quarta-feira, é o dia em que na empresa a gente coloca o time de Inside Sales para ir para o campo. Eu digo para o meu consultor, nós, a nossa equipe, nós nunca nos posicionamos como vendedores de equipamentos de cozinha. Isso é algo proibido dentro da empresa. É algo muito peculiar da FM Kitchens. O nosso posicionamento, ele é muito mais um posicionamento de um clínico geral. É um médico que está tendo a oportunidade de, naquele momento, atender um paciente. E eu digo isso assim, olha, dá muito trabalho fazer essa transferência cultural, mas é uma missão minha, orientar a minha equipe para que eles trabalhem conforme a cultura do dono. Então, indo direto no que você perguntou, o consultor da empresa, ele entra numa cozinha, Regina, e ele vai fazer ali um raio-x, aquele raio-x mesmo, você entrar no tubo, na ultrassonografia, e dali ele tem por princípio, primeiro, analisar os aspectos de segurança alimentar, entender se o fluxo dele está adequado, para que depois ele possa então sugerir um equipamento. Porque senão vai no afã de olhar uma cozinha, vou te dar aqui um exemplo. E aí estou me referindo a consultores nossos, tá? O cara entra numa cozinha, tá lá, visita a Regina, conheço a Regina, bate um papo com ela. Nossa, sua cozinha não tem um forno combinado? Por quê? Pra quê? Então ele primeiro pergunta, posso ver teu cardápio, Regina? Queria tanto conhecer o que você serve. Isso é clássico nosso. Entender a estrutura, a espinha dorsal do cardápio. Eu costumo dizer, Luiz, é mais ou menos como um vendedor de automóvel. Eu te recebo numa agência, olho para você e digo assim, veio comprar um carro, cara, tem aqui um SUV, tem aqui um carro esporte, 2 lugares, 350 cavalos e tal, não ouvi tu falar nada. Aí você vira e fala assim, meu irmão... Você tem 3 filhos. Eu tenho 3 filhos, tenho 3 filhos, mulher e 2 cachorros. Tu não me deixou falar? Então, aquele vendedor, a moda antiga, né? Mal te olhou, viu tua cara e quer te oferecer um esporte de 2 lugares. Aí quando parou pra tu beber uma água, eu falei assim, irmão, tenho 3 filhos, mulher e 2 cachorros. Teria que ter te ouvido primeiro para te oferecer o quê? Uma SUV. Para te oferecer um carro melhor. Então, passa por isso, né? Existe essa análise, é uma análise feita de... A gente utiliza dentro da empresa um formulário padrão desses do Typeform, um Google Form, faz ali uma análise criteriosa dos processos e a gente também leva em consideração alguns dados, como a quantidade de refeições que aquele estabelecimento produz por turno, tá? Isso é muito importante. A gente leva em consideração quantos colaboradores aquele operador tem para essa quantidade de refeições. Então, basicamente um trabalho de um SDR nosso ali. Quantas refeições você produz no almoço, quantos colaboradores você tem para atender esse turno e aqui o principal, que é estudar o cardápio. Porque o cardápio, ele de fato determina o que você tem que ter de equipamento. E a otimização do cardápio é o que vai otimizar a quantidade de insumo que você tem que ter e, inevitavelmente, o tipo de equipamento que você tem que ter. Às vezes você tem... Então, vou fazer uma provocação. Opa! Tá bom, aí você tá falando que o cardápio... Mas de qual momento que vocês consideram a possibilidade da pessoa não ter naquele cardápio uma coisa que ela gostaria de ter porque ela não tem o equipamento? Vou te dar um exemplo, tá? Porque aconteceu com a gente. Exato, por isso que eu tô fazendo uma das nossas marcas é o Vizinhando, né? No Vizinando a gente não tem forno combinado. E eu sempre quis que tivesse. Ela sempre puxou para que tenha, né? E a gente está no processo aí, talvez aconteça, né?
E aí a gente tinha um produto que a gente queria lançar, que era uma costela desfiando. Ou no forno que a gente tem, a gente não consegue fazer. Né? E aí a gente travou o cardápio por conta disso. A gente não lançou a costela porque o produto não ficou bom no equipamento que a gente tem, entendeu? E aí quando você faz isso, fala, cara, esse aqui é teu cardápio, ok, mas o que você tem de planejamento, né? Isso também é importante fazer. Muito. Ou de sonho. Vou até falar a palavra sonho, porque às vezes a pessoa ela não tá nem assim, ela não tem nenhum tamanho e nem, ou às vezes uma intenção de, eu vou planejar, que vou mudar meu cardápio. Mas ela tem a vontade realmente, ou ela viu um produto que faz sentido, mas e aí trava ali. Eu só não posso falar a marca. Trava na execução. Eu posso falar um exemplo? Pode falar exemplo, pode falar marca também. Nós somos aqui... A ideia, inclusive, até de novo peguei esse gancho. A ideia desse podcast é democrática. Então a gente pode falar de tudo. A gente viveu uma referência muito bacana do Altibeco, tá? Que abriu de forma... Uma enxurrada de loja. Loja. E conhecendo o cardápio dele, a gente falou assim, mas obviamente depois que você expõe uma dor, né, dentro de um ambiente seguro, um desafio, a gente aqui dentro desse ambiente seguro quer contribuir para que você melhore o problema que você nos apresentou. E a gente descobriu que a costela, já que vocês falaram de costela, a costela que ele estava fazendo, de fato ele tinha um equipamento que não entregava a eficiência necessária para que ele pudesse ter a bendita, maravilhosa costela que ele precisava ter. Exato. E aí, qual que era o impasse? Era justamente esse. Era o convencimento de que, através do equipamento, ele conseguiria ter o resultado. Porque, na maioria das vezes, o empresário, ele olha para aquilo assim. Vamos falar da base da pirâmide. Os cozinheiros, o turma de apoio. Essa galera vai estar ali buzinando no ouvido do decisor, do patrão. Preciso dessa ferramenta, preciso desse equipamento. Se o operador de restaurante já está tendo lucro, já está tendo resultado, e para ele tá tudo bem, ele fala assim, mas vou investir nisso aqui por quê? Eu vou colocar dinheiro ali por quê? Já estou ganhando dinheiro. Já. Então, tem sim um delta muito importante e relevante no nosso trabalho, que é sugerir o melhor equipamento para que ele possa ter um produto melhor. E para isso a gente utiliza a prova social. A gente fala, olha, cara, esse cara aqui está fazendo isso e funciona e opera bem dessa maneira porque ele está utilizando esse equipamento para fazer esse prato. O que eu, particularmente, quando eu falei sobre cardápio, sobre entender dimensionamento, é que eu não considero eficiente ter um equipamento para produzir um produto. Não dá. Então, Com isso certeza. não dá. Então, é verdade. Eu vou dar aqui um exemplo que, para mim, é supremo. São dados, tá? Não é opinião, é número. Todo restaurante que tenha 20 colaboradores, juntando os 2 turnos de cozinha e salão, 20 funcionários, e que produza arroz e feijão, carne ensopada e frango e até salsicha para a sua equipe como refeição de almoço e de jantar, eu matematicamente comprovo que vale a pena ele ter um forno combinado pequeno. Porque só ali ele vai... Vou dar um exemplo, né? A gente atende a rede de supermarket e supermercados e já estamos indo para a 20ª loja. Sabe o supermarket? Aquele antigo do supermarket, preço. Mudou o posicionamento. O supermarket está se tornando uma marca premium. Quem visita supermarket hoje encontra um Zona Sul com o nome supermarket. Com certeza. Um posicionamento de loja incrível. E até a logística, né? Exato. De loja deles agora. Mudou completamente. Você entra na loja e fala assim, é na hora. Esse cara, ele saiu de um posicionamento D, C e B para um posicionamento B mais e A. Só você entrar na loja. Eu ali faço feijão em cocção noturno para 200 pessoas, começando a ser preparado 11 da noite, chega às 6 da manhã, o feijão está pronto. Arroz. Cada 10 quilos de arroz feito na panela rendia 16. E ainda queimava aquele fundo de panela que sempre queima. Tá certo, Regina? A gente sabe que queima aquela panela, o arroz sempre dá aquela... Eu não entendi, tá certo, Regina. Não, mas... Tô brincando. E quando você vem pro forno, aqueles mesmos 10 quilos rendem 26 quilos de arroz pronto. Por quê? Porque o arroz não fica aquele arroz anão, aquele arroz mirrado, né? Então, é dentro desse aspecto que a gente consegue hoje
mostrar para o operador que existe melhor rendimento. Olha, o lucro do operador, o lucro do dono do restaurante está na cozinha. A perpetuidade do negócio dele está na hospitalidade do salão. Você perdoa um erro de cozinha, você não perdoa um erro de atendimento. Você perdoa um ponto de uma carne errada, você não perdoa um garçom te tratando mal. Presta atenção. Você releva determinadas coisas. Você não releva hospitalidade. As pessoas nunca esquecem como são tratadas, mas elas até esquecem de repente, pô, eu comi aqui esse pudim, era um pudim, não estava do mesmo jeito, mas você começa a conectar da maneira como você foi atendido, da maneira como você foi tratado, da maneira como você teve a hospitalidade, você, cara, essa casa essa casa tem um momento. Essa casa tem uma pegada diferente. Então, quando o operador olha para o back e ele entende que o jogo do lucro no bolso, do resultado financeiro do negócio dele e do LTV, né, da recorrência, restaurante vive de recorrência. Restaurante é uma operação de recorrência. O cara que entender isso, aprender a jogar esse jogo, ele vai ter um negócio para 5, 10 anos, parar de diminuir a taxa de mortalidade dos negócios de alimentação que ainda nascem e morrem em menos de 1 ano e meio e passar a ter casa que dura 5, 10 anos. É ele olhar para a cozinha dele, entregar uma infraestrutura que melhore a produção, o tempo de prato, o tempo de lasanha. Pô, mas minha lasanha fica muito seca, a minha lasanha não é úmida, a minha lasanha não tem um gratinado legal. Tecnologia, equipamento, processo. Isso aí. Então, cozinha boa não é a mais bonita, é a que entrega mais resultado. É isso? É lógico, é isso aí. E Fábio, entrando no outro bloco aqui, né? Vamos falar um pouco sobre erros, né? Os principais erros que a galera comete quando... Você já comentou um aqui, né? Que foi um pouco do erro do fluxo, né? Quando você se pensa. Que foi a questão do freezer com a fritadeira da batata, enfim. Mas quais são os erros que você acha, né? Que as pessoas, quando estão montando um restaurante, cometem que custam mais caro? Olha, hoje, para mim, o que mais se vê ainda é o dono do restaurante criar uma amplificação de portfólio de menu que faz com que o cara tenha uma bíblia e não um cardápio. Isso é um erro clássico. Muita opção, muita variedade. Quanto mais opção você tem, mais estoque você tem que ter, mais insumo você tem que ter, é mais dinheiro parado dentro de caixa, é uma gestão de suprimentos muito grande e, consequentemente, você abre frente para inúmeros pontos, como perda, desperdício, maior número de controle. Você tem que envolver muito mais gente. Mais treinamento, né? Bom, aí o segundo, eu ia falar isso, né? Que é treinamento e qualificação. A gente ainda tem um desafio muito grande, que é a implantação do aspecto cultural de que as pessoas precisam dedicar tempo a serem treinadas e serem preparadas. Um outro ponto que eu destaco sempre e bato nessa tecla. Mas esse ponto que você está falando, as pessoas erram em não treinar. Erram exatamente em não treinar. E hoje em dia, vocês devem ter... Todo mundo, né? Estou aqui diante de duas personas que são autoridades no mundo food, qual eu respeito bastante, que são vocês dois. Obrigada. Pelo histórico que vocês têm. Aprendo muito com aquilo que vocês fazem. Cada vez mais a gente tem visto uma pseudo, né? Ausência do dono, fruto do que se prega na internet, que é o operador distante, você tem que sair do operacional, porque o operacional não é o teu lugar, você tem que conquistar a liberdade do estratégico, e aparecem aí os mentores, os coaches que nada produziram ou que nunca tiveram um restaurante para viver o que é o dia a dia, dentro de uma piscina, dizendo, pô, eu tô aqui na minha piscina, meu restaurante tá lá e tal. Seguinte, ó, Flávio Augusto, dono do Wise Up, que criou o Wise Up, o Orlando City, o Atrinca, ele defende, ele tem um livro onde ele escreve isso e fala que de 15% a 20% de todo o negócio dele, ele extraía e extrai de resultado operacional. Então, me preocupa muito, dentro desses erros, um erro clássico, que é a ausência do dono. O dono, ele... Não é que o olho do dono engorda o gado, mas o olho do dono, ele implanta a cultura, e a cultura é que engorda o gado. Com certeza. E você não vai implantar cultura, você não vai realizar uma transferência de cultura de forma ausente.
Eu acho que a liberdade, né? Falar de liberdade versus ausência. A liberdade, ela é construída. E ela é construída tijolo por tijolo. A ausência é aquele transpassar que você está pulando o muro, pulando etapas, acreditando que da onde você estiver, sem ter feito uma preparação, o teu restaurante vai render. E não vai. Então, uma vez eu ausência é libertinagem, né? Exatamente. Exato. Então, você tem que ter... é natural que ao realizar uma transferência de cultura, você tenha próximo de você a tua liderança e que essa liderança ela vai absorver um determinado percentual daquilo que se passa. E dessa liderança para operacional, um outro percentual. Só nesse passo a passo, não é? Esse de cima para baixo, já se perde alguma coisa. Então, dentre os erros, tá, Luiz, eu destaco que lutar contra essa ausência do dono da operação, ou que seja uma ausência onde ele efetivamente tenha conquistado a liberdade fruto da gestão, tá? Uhum. Bom, ainda essa aqui me preocupa muito, mas é o meu propósito, é o que eu tomei de vida, é o que eu gosto de fazer. Ainda enfrento e vejo todos os dias cozinhas detonadas, bancarrotas, sem segurança alimentar. E eu gosto de destacar isso pelo seguinte, pessoal. Não existe, olha o que eu vou falar aqui, não existe correlação alguma entre ter uma cozinha higiênica, ter uma cozinha com segurança alimentar, ter uma cozinha limpa e organizada com a falta de equipamento bom. São coisas que estão totalmente desconectadas. São coisas completamente diferentes. Ah, não, mas eu não tenho uma cozinha boa, eu não tenho uma cozinha higiênica, eu não tenho uma cozinha segura porque eu não tenho forno combinado. Mentira, larga de ser preguiçoso. Vai fazer o trabalho direito. Prepara a tua cozinha, tenha dignidade, tenha consciência de que você está ali alimentando pessoas, tenha consciência de que você está ali preparando uma refeição para proporcionar para alguém um momento de restauração, um momento de lazer. Afinal de contas, o nosso trabalho ele é muito isso, né? Nós trabalhamos enquanto alguém está se divertindo, enquanto alguém está se restaurando, né? Restaurante e restaurante. Então, isso, para mim, com toda certeza, ainda é o maior erro. É o operador de restaurante. E eu gosto de bater muito na figura do dono, sabe por quê? Porque o dono ausente, ele proporciona esse tipo de coisa. Como ele não está na operação, ele acaba culpando e responsabilizando o colaborador que foi contratado para executar uma tarefa, para lavar um prato, para picar uma cebola, e ele coloca no colaborador a responsabilidade dele ter uma cozinha não salutar, uma cozinha com contaminação cruzada, quando ele, como líder, deveria ali, junto com a sua equipe, determinar todos os passos de cada processo. Por que então esse alimento está do lado do detergente? Por que então a gente utiliza uma frigideira que acabou de sair de um preparo de um purê de batata e daqui a pouco já está fazendo uma calda de chocolate? Então, esse critério, o de preocupação com a segurança alimentar, com a higienização e em servir saudabilidade, ainda é um dos principais erros que a gente encontra no modo geral nas cozinhas por aí. Quando você fala em relação à ausência do dono, né, não é só o dono estar na loja, né? Ele tem que estar na loja fazendo o que precisa ser feito, né? Uhum. Porque nós pegamos, né, algumas lojas que nós vamos visitar, o dono está lá todo dia. Cara, você me Mas fez ele lembrar. tá lá numa mesa, tomando uma cerveja, Isso. algo comendo. Fala, não, que... irmão, tu tem que estar lá na cozinha, tu tem que olhar como é que está sendo feita a manutenção, como é que está sendo feita a limpeza. Porque senão não adianta. Exato. Não adianta. Tá presente sem... Essa semana eu ouvi uma frase... Presente ausente, né? Isso. Eu ouvi uma frase essa semana de um franqueado da Cheirinho Bom, em que ele disse assim, o Alan, ele falou assim, cara, eu não sou o dono da franquia Cheirinho Bom do bairro Rio 2. Eu estou o dono. Olha só, eu estou o dono. E as pessoas que trabalham, elas não trabalham para mim, elas trabalham comigo e eu com elas. A maneira com a qual o mindset é formatado determina o sucesso da operação. Enquanto nós tivermos donos pensando que fulano trabalha para mim, cara, esse cara tá fadado ao insucesso, ao fracasso. Quando ele mudar o mindset e falar assim, eu trabalho com você e você trabalha comigo, a gente começa
a entrar numa camada de consciência em que a gente torna o nosso colaborador num intraempreendedor e ele começa a enxergar o nosso negócio como uma possibilidade de crescimento socioeconômico. Sim, até porque até que assim, indo para um outro lado, né, que não é esse lado, vou para um lado mais prático, a verdade é que o pagador é o CNPJ. Né? E não o dono, pessoa física da empresa. Né? Então, assim, a figura do dono, óbvio, ela existe, porque ele está ali, ele é o dono daquela empresa. Mas o pagador, o que faz o negócio girar é o CNPJ. Então, eu sou funcionária dessa empresa. E ele é o dono, mas ele é o CEO, ele é o diretor, enfim, o que seja, dessa empresa. Se essa empresa não existir, não Exato. existe o dono da empresa. Positivo. Então, o dono da empresa existe se ela existir. Esse conceito é o de fazer parte e de estar junto. E não de falar que ser ou sou. Isso é muito disruptivo. Isso é pensar muito grande. Isso é muito bom. Uma coisa que me traz sempre tenho 3 filhos. Né? Eu sempre brinco com os 3 desde muito pequeno. Eu lembro que eu falava com a Isabela. Isabela hoje está com 16 anos. Eu falava assim, Isabela, já montou tua barraquinha de limão e foi vender limão na calçada? O americano, ele é genial em quase tudo, né? Ou pelo menos em tudo. Eu gosto muito da cultura americana. O vender limão na calçada nunca foi sobre vender o suco de limão. Foi sobre mostrar para uma criança o que é empreender. Isso eu descobri conversando com o americano. Sabe essa coisa é clássico. Mas isso é promovido muito lá, né? É clássico de você falar assim, todo mundo pensa, o americano na calçada, de frente à sua casa, botando uma barraquinha, o suco de limão, pedra de gelo e colocando lá, ó, copo de suco de limão. Tá. Nunca foi sobre o vender o suco, sobre ganhar dinheiro com suco, não. Foi sobre despertar, desde pequeno, numa criança, o quão importante era empreender. Então, eu cada dia mais me orgulho do movimento que nós no Food Service fazemos. Eu sou um cara que bato palma e sou fã da implementação da cultura de que, sim, é possível o equity. Adoro o Equity for Job. Vivi Equity for Job. Eu sou um cara pobre, de família simples e humilde, que me dediquei ao extremo no negócio dos outros. Tive a sorte de um belo dia o cara olhar para mim e falar, ou eu vou perder um bom funcionário, ou eu vou ganhar um sócio. Ele preferiu ganhar um sócio. E dali, é verdade. Dali nasceu a possibilidade do Fábio se tornar empresário. Devo muito isso a ele. Ele foi inteligente em enxergar que poderia me perder, mas ao passo de transformar isso em equity. Que nós possamos ter, eu penso muito nisso, na nossa visão de negócio no food, a possibilidade de crescimento, de termos ali intraempreendedores. Nem todos conseguirão. Eu acho que... E aí eu falo muito dessa questão, eu falo Deus, né? Porque acredito também nesse outro lado. Mas acho que Deus foi tão justo e colocou as pessoas de forma correta, cada uma no seu posicionamento e desenvolvimento. Por quê? Ser empreendedor no nosso país é flertar diariamente com determinadas coisas. Dentre elas, até brinco, eu falo, a gente flerta com o abismo. A gente flerta com o precipício. Diariamente. Eu costumo dizer que o empreendedor, ele flerta até com a depressão. A gente acorda muito mais disciplinado do que motivado. Empreendedor não tem que acordar motivado. Gente, eu vou falar uma coisa que tem nada a ver com o episódio, mas é porque eu escutei ontem e me trouxe um... Você está falando disso de empreendedor flerta, né? Que você tá o perigo, o estar e não o ser. Mas essa questão que agora não é mais obrigatório você fazer autoescola para tirar a carteira, né? Saiu uma lei que você não é mais obrigado a fazer autoescola. Acabou com o negócio de donos de autoescola. Sim. Então era um mercado e da noite pro dia esse mercado já acabou. Está comprometido. Porque mudou-se o sistema vai ser a prova digital e acabou. A legislação. Então, empreender é isso. Você está totalmente vulnerável às situações. Você tem ali um mercado consolidado de anos. Você estava ali trabalhando... Até porque é um mercado, né? Que ele não é um mercado que todos os dias abre-se uma autoescola, né? Aqui eu vou abrir uma autoescola. Não é assim que funciona. Não é uma coisa mais perene, que vai passando e tal. E agora? Acabou. Então, pegando um gancho do que você falou... é nosso papel investir em conhecimento, estar presente em feiras,
se reciclar, aprender, realizar trocas. Eu pratico diariamente isso. Eu sempre acordo com o senso de, humildade intelectual. De que maneira eu hoje vou aprender algo e fazer com que esse algo seja positivo e contribua para o meu negócio. E para mim, né, a dona do New Dog de São Paulo, maravilhosa, ela fala assim que todo empreendedor que intraempreende nele próprio faz com que o seu negócio cresça. Desde que ele transborde. Desde que ele passe aquilo. É isso. Né? Voltando então aqui para a cozinha, né? Vamos voltar para a cozinha. Uma pergunta. As empresas, elas procuram mais você para montar certo ou para resolver o errado? Boa pergunta! Excelente. E o que é mais caro, né? Consertar ou fazer um novo bom, né? Certo. Ó, a maioria, no início... Então tá aí, ó. É bom isso. No início, a maioria das empresas nos procuravam para consertar o errado. Literalmente, hoje a FM Kitchen está quase completando... Incêndio. Exatamente. Ela vai completar 4 anos daqui 5 meses. Há 3 anos e meio atrás, todo mundo nos procurava, Regina, para consertar a cagada. Aí, se daí você vai colocar no cagada aquele pia, é contigo. Mas me procurava para isso. Com o passar do tempo, Regina, o que a gente passou a fazer? Nós começamos a implantar dentro da empresa o conceito de compra inteligente. Vem cá, e se você projetar... vou falar algo interessante, tá? Muito disruptivo. Vocês acreditam que depois que a gente montou a Profit Design, que é uma empresa do grupo, a gente passou a projetar a cozinha, desenhar fluxo e, obviamente, que o pacote de entregáveis, né, tem desde uma maquete em 3D, um vídeo da cozinha de como ela fica antes de comprar um equipamento sequer. Você falou sobre projeto de cozinha. Eu acredito que o projeto de cozinha ele deve ser feito a 4 mãos, que é arquiteto projetista de cozinha, não decorador, com todo respeito a quem decora. Quem decora entende de decoração, ambientação, branding e conceito. Operação de cozinha é o seguinte... É completamente diferente. É completamente diferente. É operador, de preferência um bom profissional de cozinha. Eu tive a oportunidade de projetar cozinha lado a lado com um bom projetista e tendo à minha direita um bom projetista e à minha esquerda o Dudu Mesquita. Então dali eu diria que é quase impossível nascer uma cozinha errada. É quase que impossível. E o inverso também é verdadeiro. Eu já peguei um projeto de uma cafeteria e tal que não tinha tomada para a cafeteira, para a máquina de café, e não tinha não tinha o dreno. Pois é. Mas tinha o lugar da máquina de café, a bancada tinha que ser mármore, a layout, máquina de café era amarela, linda, maravilhosa, importada da Itália. Agora eu falei, tá bom, e aí o que eu faço agora o quê? Eu ligo ela aonde e eu boto o dreno aonde? Regina, isso acontece muito. Imagina você aqui, uma cozinha, aqui tá uma bancada refrigerada, e aí, pessoal, todo mundo imagina, essa audiência naturalmente... Se um cabeleireiro estiver assistindo esse podcast, eu vou te convidar a abrir um restaurante. Você caiu de paraquedas aqui, seja bem-vindo. Não, mas vai ser útil. A nossa audiência, ela ou pelo menos tem que ser... do food service. Você tem um equipamento, você tem um refrigerador e aí você tem aquilo que nós chamamos de espelho, frontispício ou frontão, que é um anteparo de aço para não cair sujeira e água atrás dos balcões. Na cozinha inteira, toda ela, não tinha as tomadas para ligar uma balança, um liquidificador, um mixer de mão, um processador. Falei, meu Deus, rapaz, como é que é? Aí você começa a ver aqueles cabos passando, Você deu o exemplo do salão, você não foi feliz não, sabe por quê? É a mesma dificuldade. Aquela cadeira do lavatório... Então, e eu troco, né? A cadeira do lavatório e as bancadas, a questão de você... secador... O dreno do lavatório, mesmíssima coisa, mesmíssima dificuldades. Essa é a parte da Regina falando que ela sofre na mão de projetista, viu? Exatamente. Não, mas assim, o layout da cozinha, ela vai muito além, né, de montar a cozinha para ter as coisas no seu lugar, né? Ela precisa ter uma eficiência, ela precisa entender aonde vai cada coisa. Para quê? Para que a gente melhore duas coisas, na minha visão, principalmente, né? Que é melhorar a eficiência interna e tempo de preparo para o cliente. Isso é
aumenta de fato o faturamento, né? E melhorar a qualidade de vida da equipe interna, né? Porque isso também melhora a qualidade de vida, né? Deixa menos estressante a cozinha, né? Tem cozinhas nossas que atendem 130, 150 pessoas em 1 hora, né? Que bacana, hein? Isso é uma batida muito violenta. E aí, o Fábio, como quase é que 2 pessoas por minuto. Parabéns. Como é que você faz isso, para melhorar isso, né? Usar a eficiência de cozinha para que com isso a gente consiga, de fato, né, ganhar faturamento, ganhar clientes novos, manter a recorrência, enfim. 2 técnicas muito importantes para que isso aconteça, e a cozinha, o processo de cozinha, ela melhorou muito de uns anos para cá. Uma delas é o cooking chill, é você trabalhar uma cozinha de antecipação. É você entender aquilo que efetivamente tem que ser feito na hora e pode ser feito na hora por conta dos aspectos sensoriais. Ah, não, esse ponto dessa carne, ele tem que ser marchado na hora porque a gente vai chegar no padrão que a gente quer e define. Já outras coisas não obrigatoriamente devem ou precisam ser feitas na hora, né? Antigamente, nas cozinhas, se tinha muito uso dos canudos, né? Os canudos e os banhos-marias da vida. Você tinha ali um alimento sofrendo sobrecocção o tempo todo sofrendo com um aquecimento de calor de algo que efetivamente já está pronto. E o oposto disso, para uma cozinha mais rápida, que entrega melhor um produto acabado, está, às vezes, no preparo de um sous vide. Está no preparo de uma cozinha antecipada. O que significa, então, assim, é a antecipação da cozinha? É você entender que, de repente, algum grupo, ou pelo menos um grupo de alimento, daquele cardápio, pode estar pronto, embalado a vácuo, pronto para ser regenerado numa determinada marcha. A marcha, pessoal, todo mundo de cozinha sabe, né? Marchou um prato, você tem ali, pode ter um feijão porcionado, um molho porcionado, você pode ter a porção do molho bolonhesa. É que é muito comum ainda nas cozinhas, Luiz, o operador de restaurante preparar 10, 12, 20 litros de bolonhesa, socar aquilo tudo num canudo e o tempo, de novo, tá? Eu gosto de usar o exemplo do café. Eu ia falar... O café, ele tá pronto. Aí você deixa o café quente na cafeteira. Aí você pega e fala assim, pô, aquele café foi feito 8 horas da manhã. Tu pega o café 2 da tarde e fala assim, esse café queimou, o café tá queimado. Claro, pô, ele foi feito 8 horas da manhã, não beberam ele todo e ele tá sofrendo calor o tempo todo. Aquele café já foi pro vinagre. vinagre. A qualidade muda, né? Exato. Então, alimento. isso acontece com tudo. É que é muito sensível isso, cara. A permanência, a volta do cliente. O cliente, ele vai escolher o teu estabelecimento por um conjunto de fatores. Dentre eles, a hospitalidade, como você foi tratado. Dentre eles, o sabor e aquilo que te marca, frescor, né? E o frescor da comida. Então, é importante, já mudou. Quem está fazendo da forma antiga já está ultrapassado. Entender que a antecipação da cozinha, né, indo direto ali no que você falou sobre eficiência, sobre entregar mais rápido, uma cozinha que trabalha antecipação, ela larga na frente. Ela está um passo à frente. Bom, para isso a gente tem cooking chill, cooking freeze, que são métodos de regeneração de alimento, ou outros pontos importantes, né? Eu sou muito adepto a porcionados, né? Um dia, participando de uma mesa de debate, perguntaram para o chefe Joffre o que mais deixava ele extremamente chateado como chefe de cozinha. Era quando vinha uma marcha de um cliente e o cara dizia, capricha. Capricha. Ele fala assim, caraca, capricha. Bicho, a gente passou... Padrão, pô. A gente passou aqui horas e horas trabalhando com tornedor. Todos eles têm 250 gramas de tornedor de filé mignon. O molho fungo tá ali certinho. Tudo para transformar com padrão. O que é capricha? Eu vou pegar, então, o teu excepcionalmente, você tá com 330 gramas, é isso? O teu excepcionalmente... Então, às vezes, essa percepção do capricha, eu acredito, tá? Que quando uma casa entrega padrão, é o atendimento falar assim... Pode deixar que eu vou caprichar assim. Para dar uma hospitalidade. Exato. Mas a cozinha... Ela você pode caprichar de outras formas. Você pode caprichar de outras formas. Você pode... Outro dia vi uma ação muito interessante do Cláudio do Formigueiro, em que ele utilizou esse capricha criando o refil de arroz e feijão. O cara que vai e compra uma costela,
ele compra um cupim, ele tem arroz e feijão infinito. Cara, quanto que o cara pode comer de arroz e feijão infinito? É, difícil. Vamos lá, vamos ser Assim, sinceros. do feijão do Billy eu comeria facilmente aí. Não, eu sei. Então, mas assim, o quanto que você pode comer de eu não comeria infinito, mas eu tenho mas minhas bilizices. Mas olha que legal, a percepção de valor, ela é interessante porque assim, caramba, lá eu tenho arroz infinito. Cara, com certeza. Você não vai botar proteína infinito, né? Então, é bem por aí, Luiz. Acredito que a implantação de processo, ela vai entregar uma eficiência melhor. Eu acho que o layout certo, né, faz com que as equipes produzam mais e faça com que a cozinha tenha menos dor de cabeça, entende? Sim. E isso gera muito valor para o dono do restaurante e para o cliente, no final das contas. Eu lembro, acompanhei de perto agora os últimos 2 anos, de forma brilhante. A gente viu a operação, como a de São Caetano do Sul, introduzindo o forno combinado de uma marca ótima, maravilhosa, italiana, né? Em que vocês têm aí uma tecnologia de altíssimo valor agregado, com uma capacidade de entrega fantástica e que vai te dar, eu costumo dizer isso, né? Que no que o americano é bom? Ele faz igual sempre. Restaurante, operação de alimentação não pode ser cassino, não é jogo de azar. Exatamente. Será que hoje vai estar bom? Será que hoje vai estar bom? Pô, restaurante não é cassino que você fala assim, bom, hoje eu dei sorte, eu comi bem. Hoje eu dei azar, eu não comi legal. Não, hoje eu fui... Isso não é jogo de baralho, não é roleta em que você está passando por um jogo de azar. Se proponha a entregar algo e entregue esse algo da mesma forma, da mesma maneira, sempre, de forma consistente. A chave do sucesso do negócio está na consistência. E aí vai na veia, né? Vai na veia. Isso daí vai na recorrência, que a gente volta sempre. Né? Deixa a inovar. Isso que você falou sobre prep, né? Preparo, né? A gente, em todos os nossos restaurantes, a gente faz muito prep, né? Porque os nossos restaurantes estão em praça de alimentação. Praça de alimentação, normalmente, tem um fluxo muito forte e concentrado na hora do almoço. Se nós não estivermos prontos para atender entre meio-dia e 1h30... Perdeu. Esquece, perdeu aquela venda do dia. Então, se você não vender nesse horário, a tua venda do dia acaba, né? Então, assim, a gente tem internamente, né, o nosso novo projeto chama Alta, que você falou, né, do forno combinado, é uma melhoria justamente por isso. Como que eu consigo atender mais clientes com a mesma equipe que eu tenho, né, e garantindo um padrão, uma qualidade. Boa. E lá aumentando a gente consegue a qualidade, fazer isso, né? Porque a gente sentiu essa necessidade, né, de subir um pouco a qualidade, o que a gente entrega para o cliente. Porque o cliente, ele tá ficando mais exigente. Muito. E eu acho que é natural. Sim. Né? É natural, porque as coisas vão evoluindo. Então, assim, e aí volta essa coisa da padronização. E você entregar um padronizado, a mesma coisa sempre, que é essa recorrência, você trazer a fidelidade do cliente e deixar a inovação justamente para você inovar em como você faz isso, né? Boa. Você inova em dizer assim, como que eu entrego a mesma coisa melhor sempre, mas eu vou entregar o mesmo produto. Né? Eu vi Ficar inovando. Hoje vai ser frio, amanhã vai ser quente. Isso não é inovar, né? Isso não é inovar. Lembra, antigamente, né? Existiam grelhadores e grelhadores. Vocês introduziram um equipamento na parte do Billy, que é um grelhador nacional, e aí também vou defender muito essa questão da indústria local, porque nada melhor do que gerarmos emprego e construirmos economia forte no Brasil, que é um grelhador que vocês têm, de uma marca excelente, que ele lembra a prototipia de um grelhador português, de uma marca que nós icônica, usamos lá, né? que vocês usam lá em Portugal, ok, maravilhoso, e que aqui vocês têm um grelhador irmão e que entrega um excelente resultado. Só para a audiência entender o que o Fábio está falando, né? Esse equipamento, de fato, entrega uma qualidade bem similar ao que nós temos lá em Portugal. Mas se eu for trazer esse equipamento português para o Brasil, é 4 vezes o valor do que a gente paga para uma indústria nacional. E para entregar algo similar, né? Então, olha, a indústria nacional mostrando a força que se tem, né, aqui, né? Então, assim, não é sobre o que você gasta, quanto que você bota no restaurante, né?
é sobre o equipamento que te dá confiabilidade e a início, entrega. É o que eu falei no início, exatamente. É o que cada restaurante precisa, né? Perfeito, Exato. Luiz, O nosso coração, né, do Billy the Grill é a grelha. Eu vou ter a melhor grelha, entendeu? Eu posso ter um forno combinado para melhorar meu processo e tudo mais? Posso, mas precisa ser o top? Talvez não, né? Mas a grelha Não é precisa maior ser demanda. top. Isso, Isso, né? Não, muito bom. Esse raciocínio ele é ótimo e ele traduz o que nós falamos sobre o equipamento, o momento econômico, o resultado que você quer ter. Não é isso? É isso. Então vamos agora fazer um quadro que a gente tem aqui, tá? Que é Chama Alta ou Fogo de Palha. Aí me colocar em saia justa, Não, Regina, não, hein? não. Ó, Coisa assim. É coisa Aí me simples. colocar na É berlinda, hein? aquele mito ou verdade, Tá né? bom. Só que você vai responder chama alta ou fogo de palha. Então, fogo de palha é o mito, né? Tá bom. E chama alta é a verdade. Então é chama alta ou fogo Ou de fogo de palha, palha, né? Então tá tá? bom, vamos lá. Então, vamos lá? Vamos lá. Então tá, comecei, hein? Cozinha grande significa cozinha eficiente. Fogo de palha. Muito, né? Muito fogo de palha. Isso aí é... A cozinha... Cabe algum comentário aqui ou Claro, não? Pode, é pra contextualiza um comentar pouquinho pra mesmo. comentar. Pessoal, é o seguinte, ó, Só- nós estamos vivendo justamente o momento oposto. Então, você, operador de restaurante, tem que lembrar. Você tem aqui uma deficiência de mão de obra, porque o mercado mudou. O Brasil é o país do empreendedorismo. Nós temos o quê? O maior número de motoristas de aplicativos do mundo. Nós temos os empreendedores de bolo de pote. Nós temos uma gama de influenciadores que foi para o digital. Então, você tem aqui uma escassez de mão de obra, você tem cada vez mais um ABL, né, uma área bruta locável cada dia mais cara, e utilizando todo um CTO, o custo total de operação, que te viabiliza ou te inviabiliza fruto do espaço que você tem. Então, cozinha eficiente é uma cozinha enxuta, compacta, uma cozinha que ela não é pequena, ela é justa, ela tem o tamanho adequado, a proporção do salão, a proporção do delivery que você vai ter. Boa. Se eu puder entregar em número de 1.000 cozinhas ou 1.150 cozinhas, que é o que a gente monta por ano, a grande maioria tem de 25 a 35 metros. Bom, interessante. E antigamente nós tínhamos cozinhas de 100 metros, 150 metros. Era aquele Maracanã. Eu entrei Então é já fogo num de palha, restaurante né? tradicional, um restaurante tradicional italiano, assim, que fui conhecer, né, o dono e tal. Cara, uma cozinha absurda de grande. Aquelas ilhas, sabe? Aqueles canudos, né, italianos, cheio de molho e tal. Tu fala, meu irmão, que isso, cara? E em shopping, eu falei, meu Deus do céu. Não. Em shopping... Fogo de palha total. Total. Vai lá, Vamos vai lá. lá. Chama alta ou fogo de palha? Equipamento barato compensa no curto prazo? Tive que rir, desculpa. Fogo de palha. No curto prazo, equipamento barato? Não. Nem no curto prazo compensa, cara. Nem no curto prazo Vai compensa. te dar mais dor de cabeça, eu acho, no futuro pra Vai. trocar. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu falo com propriedade no seguinte sentido. Um cliente nosso comprou um determinado processador. E ele comprou por opção. Ele falou, não, porque eu quero que seja esse. De um modo geral, a nossa empresa, ela busca um posicionamento premium, com marcas premium, mas com um grau de acessibilidade, democraticamente falando, ao acesso de todos. Desde o operador que tem um CAPEX maior ou que tem um CAPEX menor. Mas nós sabemos que alguns determinados equipamentos... Lembra da CCE, a televisão? Aquela televisão que dava problema? Então, tem determinados equipamentos que você compra hoje sabendo que daqui 12 meses ele Já vai era, quebrar. vai trocar. Então, eu te falo assim, pô, se esse equipamento custa um dinheiro, né? Um dinheiro, e ele quebra no curto prazo, né? Isso. O outro equipamento melhor, ele custa 2 dinheiros, ele custa o dobro, ele custa 2 dinheiros, não, mas ele dura ali o tempo de uso dele 5 vezes mais. Pô, bicho, você vai conta, comprar um... né? E ainda te traz mais eficiência. Ainda te traz mais eficiência. Então, tá eu vou doido. comprar um equipamento que quebra todo ano. Eu costumo dizer isso muito, sabe por quê? O micro-ondas linha branca. O micro-ondas linha branca, ele é um equipamento doméstico. Ele não foi feito para ter... No restaurante queima. Queima. De ano em ano ou até menos. O né? micro-ondas Mas doméstico... a gente sabe disso e não tem nada ainda para substituir. Por exemplo, eu tinha um micro-ondas para esquentar só brownie. Ele só fazia isso. Mas hoje em dia... Não, e ainda me dava... Não, ele só fazia isso. Uhum. Aí me dava dor de cabeça, bandido.
Olha só. E eu tinha por isso que é a mentalidade, gente, mas eu tô falando de 15 anos atrás. Tá, então, claro. Eu já mudei minha mentalidade, tá? 15 anos atrás, eu tinha esse micro-ondas, ele ficava no meu bar, né? E era para esquentar o brownie do meu brownie com sorvete. Que não saía da cozinha, saía de lá. Eu tinha um no escritório, reserva. Olha só. Surreal, né? E é isso em vez mesmo. de eu ter um produto melhor, que não me dava problema. Um equipamento melhor. Essa tua Mas eu pergunta é fui muito conhecer boa. isso mais tarde. A pergunta é muito boa. Sim, equipamento barato no curto prazo, fogo de palha total. Isso acontece muito com esse equipamento que é micro-ondas, muito com liquidificador, absurdamente com liquidificador. Compre Era liquidificador outro. industrial, É, então- micro-ondas, profissional. E assim outros. Então, se a conta ela tiver essa proporção, um dinheiro quebra rápido, o 2 dinheiros é o dobro do preço, mas não quebra, pô, pensa nesse cara aqui, é melhor. É isso. Chama alto fogo de palha. Operador pequeno não precisa de projeto. Porra, Essa é fácil. é fogo de palha, cara. Só tem fogo de palha aqui? O operador pequeno, sabe o que acontece? Eu costumo dizer o seguinte, o operador pequeno, assim, por definição, o que é um operador pequeno? Se nós estivermos falando de um cara que vai montar um food truck, de verdade, se ele montar o food truck dele sem pensar na operação dele, e aí não necessariamente ele precisa... Acho que eu vou manter como fogo de palha, porque eu poderia até mudar para chama alta. Mas dentro do conceito de projeto, ele não obrigatoriamente ele precisa contratar um arquiteto para poder projetar para ele. Mas ele precisa cara, do ele projeto. precisa pensar. No Nem que operacional. ele precisa rabiscar. Nem que ele precisa de alguma maneira pensar ali, né? Operador pequeno não precisa de projeto. Cara, ele precisa sim olhar para aquilo, ouvir a equipe dele, chamar a galera dele e rascunhar. Olha, eu vou te falar, hein? Eu cada dia mais tenho me surpreendido, depois do filme Fome de Poder, a quantidade de operadores que pegam um giz, olha para sua cozinha e começa a rabiscar no chão onde vai ficar os equipamentos. Só isso traz um avanço de consciência muito grande sobre a importância de onde colocar o quê. Isso é verdade, que é a consciência, né? Chama alta, fogo de palha. Dark Kits ainda tem espaço para crescer? Chama alta. Agora vai ter um cara que vai ouvir isso aí e vai me dar porrada, hein? Porque ele falou outro dia que a Dark Kit ia acabar, que a Dark Kit ia morrer. Não é do grupo do Rio, não, né? Oi? Porra, meu irmão. Pode falar, gente. Aqui Cara, é meu aqui irmão. é papo aberto. Não, Ele vai brigar contigo? vai nada. Depois ele briga, você faz e as se brigar falas. também vai ser ótimo que a gente já... Não pode vamos não lá. falar. Marca um café, um show. Marca um café, um show com ele. Então, não acredito fielmente que... só para contextualizar novamente a pergunta. Faz a pergunta de novo, Luiz. Dark Kit ainda tem espaço para crescer? Tem e muito. Chama alta. Pode botar labareda de fogo. Dark Kit é o movimento mais inteligente que se tem para uma operação se tornar otimizada, ganhar em escala e em resultado. Por quê? O nome em si, ele acabou sendo banalizado, tá? Então, Dark Kitchen, Cloud Kitchen, Caverna Kitchen, o nome que você quiser inventar, é o seguinte, ó, um conceito de uma cozinha onde dentro dessa cozinha eu consigo ter uma eficiência de produção que me permita ter o Billy, que me permita ter outras marcas do grupo vizinhando, né? Papai foi descontinuado ou não? Papai a gente ainda tem como Dark Kit. Ainda tem dentro como do Dark Billy, Kit. Então, você não tem nada... Ó, vou dar um exemplo maravilhoso. Eu sou muito fã do trabalho dos meninos do Grupo Burguês. Você tem dentro de um ecossistema de cozinha N operações. Vocês têm dentro do conceito de cozinha N operações. Então, Para o delivery, marcar né? aqui, faz aquele X, aquele verdinho assim, ó. Plim! Não, Blim. e olha, para quem quer abrir região, É. a Dark Kitchen eu acho que é uma oportunidade muito grande. Com certeza. Muito de grande. transformar a sua marca conhecida antes de você implantar um CAPEX pesado. Entende? Exato. Então, veja bem, outro assunto importante que vale a pena falar, e eu de longe aqui não estou polemizando nada, é que também as pessoas, de um modo geral, quando passaram para empreender, Luiz, eles entenderam que ser ou estar, né, numa Dark Kitchen significava estar dentro de um complexo onde eu tenho ali 30 cozinhas, então eu estou num coworking colaborativo. Olha não, só. conceito errado. Conceito errado. É. Da mesma maneira como eu poderia ser aqui um advogado, um contador e tal, e começar a minha empresa
Dentro de um coworking, eu ocupo um espaço de forma coletiva, onde eu ainda não tenho uma estrutura que um Billy DeGrill tem e que já está super bombando o Grupo Alento. Então, eu comecei dentro de um coworking. Então, Dark Kitchen é uma coisa, coworking de cozinha colaborativa é outra totalmente diferente. Você consegue ter, dentro de uma unidade de produção, montando talvez num espaço locado muito mais barato, a sua própria Dark Kitchen. Tá? É que... Enfim, esse assunto ele ganhou um pouco mais de movimento de uns meses para cá, mas eu acredito que em termos de eficiência, economia, baixo custo e escala, temos aí muitos bons anos ainda. Eu acho só que o modelo da Dark Kitchen está mudando. E eu acho que vai mudar aí para frente, né? A gente trouxe aqui, né, uma das sócias do iFood, né, no episódio passado, e ela mostrou aí números absurdos de delivery, né? O iFood vem crescendo. Pós-pandemia, aumentou muito a quantidade de pedidos, né? Hoje eles já atendem mais de 160 milhões de pedidos no mês. Então, é muita coisa. Né? Criou-se uma nova pandemia, né? Com cuponagem, com a entrada de concorrentes também, né, no mercado. Acho que isso tudo injeta muita grana no mercado delivery, né? Então, assim, tem muita coisa para desenvolver ainda. E quando a gente olha o mercado, Estados Unidos tem um mercado que é muito maior em food delivery. Né? Você falou sobre dados da NRA, né? Acho que a gente já se encontrou, inclusive, em feira no exterior. E que bom que isso pôde mostrar a presença brasileira dentro de um ecossistema internacional de congressos e feiras. A nossa alimentação fora do lar, ela está pulsando, mas ela ainda está engatinhando frente ao que é um bebê. Ainda é um bebê frente ao que é o consumo no mercado. Exato. Nós ainda somos uma nação tipicamente que come em casa, que cozinha. Países mais avançados já têm 75% do consumo da alimentação totalmente fora do lar. Seja ela produzida fora do lar e entregue em casa, ou seja ela consumida fora da residência. Nós ainda somos o oposto, a gente ainda come muito dentro de casa. O nosso número 65%, 70%. É e isso. 30% fora do lar. Então, nosso número é 35%. 33%, 35%. Então, aí à medida em que isso vai avançando, né, os nossos filhos, a gente já está comendo muito mais fora, isso tende a evoluir. Então, para isso, qual é a mensagem que fica? Vem muito franqueado ainda do Grupo Alento, vem muita cozinha para FM Kitchens e vem muito projeto bom. Isso aí. Aqui que a gente descobre o que realmente pega fogo e o que só faz fumaça, né? Vamos lá, então. Agora aqui, para partir para o encerramento, né? A gente nunca quer encerrar, mas tem que encerrar. A gente já está avançando aí, já está com mais de uma hora de podcast, o papo né? sempre O papo é bom, muito parece bom. Que não tem isso tudo. Mas vamos para o bloco final aqui, rapidinho. Eu vou pedir o Fábio para falar os 5 mandamentos da cozinha. E aí você pede para ele deixar aquela mensagem final. Beleza? Beleza. Vamos lá. 5 mandamentos da cozinha eficiente. Fala para quem vai ouvir a gente quais seriam os 5 mandamentos de uma cozinha eficiente. Rapidamente, assim. Não, e até interessante você perguntar isso, porque eu nunca parei para pensar ou não me organizei para poder definir quais seriam, então, esses 5 mandamentos. Mas eu gosto sempre de lembrar de uma questão. Cozinha, na sua essência, ela é formada ou formatada dentro de um conceito mundialmente conhecido e aplicado da culinária francesa. A cozinha, ela funciona como uma brigada. Uma cozinha, ela tem que ter sempre que respeitar. Primeiro passo, processo. Segundo, hierarquia. Terceiro, construção de talento. Uma cozinha que não constrói talento é uma cozinha fadada ao insucesso. Eu acredito numa cozinha onde lavadores de prato se tornam ajudantes, onde ajudantes se tornam cozinheiros, onde cozinheiros se tornam chefes e onde chefes se tornam chefes executivos. E quinto, não existe cozinha sem segurança alimentar. Porque todo mundo fala, o sabor, isso. A gente tem que trazer a consciência da saudabilidade. Então eu destacaria esses 5 como Anotaram 5 mandamentos? E de fato é muito importante tudo isso aí que você falou, né? A gente tem exemplos de tudo isso daí que você falou, né, aqui. Enfim, Fábio, e se você pudesse deixar uma mensagem final para o nosso ouvinte aqui, né, que quer
né, montar uma cozinha mais eficiente, mais inteligente, qual mensagem você deixaria para eles? Bom, já que a pergunta foi sobre montar uma cozinha mais eficiente, mais inteligente, contrata a FM Kitchen. É isso. Essa parte aí. Na lata, contrata a minha empresa. Não, bom, para todo mundo que está nos assistindo, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Eu sou muito grato a vocês dois, muito grato aos teus irmãos, ao Grupo Alento, você, Regina, sempre muito obrigado pelo carinho comigo e pela minha empresa. Para você que está montando uma operação, para você que está construindo um negócio, para você que está começando agora um negócio em restaurante, tenha certeza de uma coisa. Você está entrando num mercado, num negócio que é extremamente fabuloso, encantador e fascinante, mas por trás de ganhar dinheiro tem que haver um propósito. Porque ninguém aqui faz só por ganhar dinheiro. A gente faz porque gosta, a gente faz porque ama, a gente faz porque efetivamente gosta e tem prazer em ver o sorriso do colaborador, o sorriso do cliente, encantado com o resultado final daquilo que se construiu, daquilo que se propôs. Se você vai montar um negócio por montar ou pura e simplesmente para ganhar dinheiro, pô, beleza, ok, tenha do seu lado alguém que tenha essa paixão, que faça daquilo algo efetivamente que tenha alma, porque não acredito que um negócio de alimentação perdure sem ter isso. Tem aí N casos de negócios que abriram e fecharam porque não tinha uma alma, porque não tinha um DNA. Inclusive negócios consolidados que perderam a alma. Eu falo isso mesmo, me toco na ferida. O que era a hospitalidade de Outback há 20 anos atrás e o que é hoje? Nós comíamos e sentávamos, a gente queria ser o garçom. Você sentava no bar e falava assim, cara, eu quero ser esse barman. Eu quero estar no lugar dele. Ele ama o que ele faz. E hoje o que é? Então, acho que tem que ter essa alma. Se você vai fazer pelo investimento, tem alguém que faça por você. Se você vai fazer tendo essa paixão, conectando com tudo que você vai fazer, com toda certeza vai arrepiar, porque o mercado está para ir. Eu digo que o muro está alto, mas a onda está boa de ser surfada. Boa. Fábio, obrigado aí pela presença. Foi muito bom receber você aqui, né? Você trazendo aí uma visão prática e estratégica, né, de como né, montar uma cozinha. Você tem muito conhecimento, eu acho que você pode sim ajudar muito empresário, né, que tem o sonho, né, de montar sua própria cozinha e atender diversos clientes. Né? Uma dica, o jogo do food é um jogo de longo prazo. Então, para ganhar esse jogo, na maioria das vezes, basta não desistir. É isso. Sim. Ganha quem não desiste. Eu vou deixar aqui, cara, contigo uma lembrança aqui do podcast. Posso pegar, não? Claro, é para isso. Aqui, hein? Caramba. Uma... Aqui. Salzinho Sabores de do Billy. Bom, já vou estrear hoje à noite, né? Aí sim. Vou fazer um churrasco. Adorei, hein? Que bacana. Olha, você é o primeiro a receber o nosso brinde. Tá falando sério? Personalizado, especial do podcast, sim. Obrigado. Muito primeiro. Feliz, lisonjeado, muito contente. Obrigado mesmo a oportunidade. Que movimento incrível vocês estão fazendo. Legal. Muito fã. Fico muito orgulhoso de ter uma marca genuinamente carioca ganhando o mundo, né? Ganhando o mundo. Inclusive, em agosto, agora, nós estamos em dezembro, mas não tem tanto tempo assim. Em agosto, eu tive em uma das unidades de vocês em Portugal. Inclusive, filmei, gravei, marquei, mandei. Falei assim, cara... Primeira coisa que eu te perguntei, como é que foi o atendimento? Não, nota 10. E eu lembro exatamente do que gravei, porque as pessoas, elas é tão rápido o negócio de rede social, e eu costumo dizer que, para mim, isso só virou um ecossistema muito forte de comunicação. E eu falei o seguinte, eu fico muito feliz de ver no meu país uma bandeira fincada na Europa de uma marca genuinamente carioca, genuinamente brasileira, ganhando espaço e conquistando o mundo. Foi isso que eu gravei e falei na câmera. E marquei você, teus dois irmãos, e isso é muito bom. Então, muito obrigado. Parabéns, motivo de muito orgulho. Isso aí. Para quem nos ouviu, né, a gente aprendeu aqui hoje que cozinha inteligente não é mais luxo, é sobrevivência. Espero vocês no próximo episódio do Pegando